Boa tarde a todos, vamos iniciar a nossa rúbrica do Carpool. Esta é a visita de médico e temos connosco o Dr. Miguel Guimarães. Muito boa tarde. Muito bem, e obrigado muito por boa tarde, obrigado disponibilidade. Bruno, é um prazer estar aqui contigo. Então, vamos iniciar Vamos a nossa viagem. Bem, eu acho que todas as conversas devem começar pelo início e por isso eu acho que o mais importante nesta fase de kick-off é percebermos quem é o Miguel Guimarães e como é que é o dia-a-dia do Miguel Guimarães. Miguel Guimarães é médico, é especialista em urologia, trabalha no Centro Hospitalar Universitário de São João e dentro daquilo que é a urologia está também ligado aos transplantes, que é uma área que eu tenho dedicado muito tempo, desde que sou especialista. Aliás, começou até antes de ser especialista. E portanto o meu dia-a-dia é feito entre a minha casa e o Hospital de São João, na prática. Muito bem. E médico há quantos anos? Há muitos anos, desde 1989, 90. Eu comecei a fazer o internato geral e depois o exame de acesso à especialidade. E a medicina foi sempre uma paixão? A medicina Como é que surgiu a medicina? Foi uma paixão. Eu, na altura em que fiz as provas para acesso ao ensino superior, tinha duas coisas em mente. Uma era dedicar-me à comunicação social, é engraçado, e a outra era a medicina. E acabei por seguir a via da medicina. Ok. Miguel, eu vi que foi vice-presidente da Associação de Estudantes da FMUP e gostava de perceber qual é que acha que é a importância do associativismo e até que papel é que o associativismo teve no percurso que depois acabou por ter, do ponto de vista da intervenção pública, da intervenção na comunidade, muito ligado à profissão numa fase mais inicial e hoje com a disponibilidade para servir também o país e os portugueses. Eu acho que o associativismo é extraordinariamente importante na formação das pessoas. Eu diria até que é importante que todos os jovens, de uma ou de outra forma, para além daquilo que é, a carreira que estão a seguir, participem nos movimentos associativos. Os movimentos associativos são fundamentais em vários aspectos relacionados com a nossa forma de estar na sociedade. Podem, inclusivamente, mudar algumas coisas na própria sociedade, mas, acima de tudo, como já aconteceu, aliás, em várias ocasiões na Europa e em Portugal também, mas mais importante que isso é que eu acho que o associativismo nos prepara para sermos melhores seres humanos, isto é, para conseguirmos pensar mais nos outros e menos em nós, para conseguirmos dar o nosso contributo para ajudar a sociedade, obviamente dentro daquilo que é a nossa área de influência associativa e, portanto, acaba por nos dar uma formação que nós não teremos de outra forma se não o fizermos. Isto é, quem participa no associativismo percebe muito bem alguns princípios e valores fundamentais daquilo que deve ser a nossa postura em termos globais. Reforça a nossa noção de comunidade. Reforça a nossa noção de comunidade, é verdade. Reforça a nossa defesa de valores fundamentais, como é o caso, por exemplo, dos direitos humanos, como é o caso da liberdade, como é o caso da democracia, e no caso concreto da democracia, que este ano até faz 50 anos, e é sempre bom recordar isso, é absolutamente fundamental este espírito e esta formação que se tem. Porquê? Eu, aliás, citei isso outro dia, a propósito do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, a propósito dos 50 anos de democracia, nós que acompanhamos isto mais de perto, percebemos que a democracia está frágil. Isto é, quando eu tenho a saúde frágil, quando eu tenho um Serviço Nacional de Saúde frágil, e o Serviço Nacional de Saúde foi referido muitas vezes por vários políticos e por várias pessoas como a segunda maior conquista a seguir à liberdade, é óbvio que se o Serviço Nacional de Saúde está frágil, e neste momento está muito frágil, é óbvio que a nossa democracia também está frágil. Porque há direitos fundamentais que nós não estamos a conseguir dar às pessoas em tempo útil, em tempo clinicamente aceitável. E, portanto, a saúde aqui tem um peso, de facto, muito grande. E, entre outras situações, podia dar o exemplo da educação, que é estruturante em termos de sociedade. Uma sociedade que não tem educação é uma sociedade que está perdida.
é uma sociedade que não consegue acompanhar o desenvolvimento, é uma sociedade que não forma pessoas aptas, qualificadas para poderem dar um desenvolvimento muito positivo ao país. E nessa perspectiva é óbvio que nós temos aqui fragilidade, mas temos também fragilidade por causa daquilo que nós vemos todos os dias, não é? E nessas eleições temos verificado que muitas vezes os candidatos não falam a verdade. Portanto, utilizam os candidatos, enfim, ao mais alto nível, ou sem ser ao mais alto nível, não falam a verdade. E já o governo o fazia, e portanto nós estamos numa crise que precisa de uma lufada de ar fresco. Essa lufada de ar fresco vem do pessoal mais novo, vem dos jovens. E também acho que foi isso que contribuiu para um afastamento crescente de todas as gerações, mas muito também das gerações mais novas da política, essa falta de compromisso com aquilo que são as promessas e depois a concretização das mesmas. Sim, isso que o Bruno está a dizer é verdade, quer dizer, não há dúvida que isso afastou muita gente da política. Aliás, a política nunca foi tão mal vista como agora. Hoje em dia, quando uma pessoa se dedica à política, agora que eu me dediquei à política também, ao participar neste projeto da AD, Sim. que é um projeto de governo, na prática, não é? Várias pessoas que são minhas amigas me disseram que até agora vais-te meter na política, pá, nunca te meteste na política, embora eu tenha uma participação em movimentos associativos muito forte. Não é? Certo. E isso também já pode ser considerado política. Mais partidária, não é? Política é mais partidária. Porquê? Porque, infelizmente, a imagem dos políticos não está em alta. E devia estar. Porquê? Porque o ser político é estarmos aqui a dar o melhor de nós para a sociedade, para os outros. E, portanto, são os políticos que tomam as principais decisões do país. São os políticos que definem, muitas vezes, aquilo que é, enfim, o trajeto que nós vamos fazendo como país em várias áreas completamente diferentes. E, portanto, nós temos que valorizar o ser político também, não é? E eu acho que neste momento isto bateu um bocado no fundo. Neste momento eu noto que este projeto da AD é um projeto sólido, é um projeto que procura sempre a verdade, é um projeto que não promete aquilo que sabe que não vai poder cumprir, e nesse aspecto o nosso líder, o Dr. Luís Montenegro, tem sido um exemplo fundamental para todos nós. E a verdade é que, se nós olharmos, por exemplo, apenas para os debates, nós verificamos que naqueles fast check que é feito, Sim. para ver se a pessoa está a falar verdade ou mentira, sobretudo quando fala de números, o Luís Montenegro tem estado sempre... É o totalista da verdade. É o totalista da verdade, quer dizer, portanto, e há outros que não são totalistas, porque é impossível ser totalista da mentira, está sempre a mentir, mas que dizem várias mentiras que não são verdade, como é o caso daquela que é dita até à exaustão da questão das pensões das pessoas, quer dizer, quem colocou no memorando, que se calhar não tinha alternativa, naturalmente, mas quem colocou no memorando de entendimento da Troika foi o Partido Socialista, e portanto o Partido Socialista é o responsável pelas pensões de facto terem sido diminuídas, e até admito que pudesse não existir outra alternativa, mas esta é a realidade. E portanto, a imagem falsa que se passa põe em causa a nossa democracia, e portanto, em termos práticos, é a oportunidade, e eu acho que é o dever dos jovens também participarem mais em várias atividades. E as pessoas que têm algum poder e que estão em órgãos onde podem tomar decisões, devem envolver os jovens não só nas áreas, obviamente, relacionadas com a saúde, com a educação, etc., mas também nos órgãos de decisão, porque a questão coloca-se sempre aqui. É importante que os jovens estejam em todo lado, que estejam na Assembleia da República, que estejam no Governo, que estejam na Presidência da República, já agora, também para aconselhar o Sr. Presidente da República, seja ele qual for, não é? Portanto, aliás, o próprio Presidente disse isto, portanto, eu acho que este aspecto é um aspecto crucial e, portanto, e daqui o associativismo, quer dizer, o associativismo prepara-nos para isto. Quem anda pelo associativismo consegue mais facilmente ter opinião, mais facilmente dar um contributo, saber o que é que está a acontecer, ter uma boa percepção, como diz o Eu queria ir aí, porque o Miguel nunca deixou de ser médico, ou seja, conhece o mundo real, tem pacientes de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, ou seja, conhece essa diversidade pela qual também é composta a nossa sociedade. E eu queria lhe perguntar, quando anda nos corredores do hospital, quando é abordado pelas pessoas, o que é que sente nos portugueses?
E neste momento sinto uma grande desilusão, não é? Quer dizer, repara, as coisas têm variado ao longo dos anos, não é? Porque já são muitos anos a fazer medicina. Mas eu nunca senti tanta falta de confiança e, em alguns casos, infelizmente até de esperança, de que todas as coisas que não estão bem e que são, infelizmente, muitas, possam mudar. Há pessoas que já não acreditam que isto vai mudar. Há pessoas que já pensam que é muito difícil alguém conseguir ganhar as eleições porque acham que isto já não funciona normalmente. E, portanto, isto é um sentimento de falta de desespero e de falta de esperança que nós temos de facto de combater. As pessoas têm que ter sempre esperança, têm que acreditar sempre que é possível mudar e têm que elas próprias ser os agentes da mudança. E este aspecto é um aspecto importante, porque os cidadãos, neste caso os doentes, são cidadãos normais, como diz, são cidadãos que podem vir de vários locais do país. No Hospital São João nós temos doentes de praticamente todo o país, mas sobretudo no norte do país, claro, que podem ter melhores condições económicas ou piores condições económicas, que podem ter formação superior ou não, mas são pessoas diversificadas e que podem, de facto, e devem exercer o seu direito de voto. Aliás, eu sou a favor do voto obrigatório, porque acho que as pessoas devem participar. E se não quiserem votar, ninguém não votam, quer dizer, fazem um voto nulo, certo, não é? Ou votam em branco. Há sempre esta possibilidade, não é? Portanto, mas agora exercer o direito de voto é um exercício de cidadania fundamental, sobretudo para a pessoa expressar aquilo que lhe vai na alma e aquilo que ela também quer para o seu país. Claro. Como é que olha ao dia de hoje para o Sistema Nacional de Saúde, e sendo da área da saúde, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, com uma presença bastante marcada nos últimos tempos, como é que olha para o Sistema Nacional de Saúde e o que é que acha que é preciso fazer para reformar um sistema de saúde público que realmente dê resposta a todos os portugueses, os faça voltar a ter confiança nesse sistema de saúde que realmente devia cumprir aquele desígnio que há um bocado o Miguel dizia, ou seja, que está constitucionalmente previsto e que nos faz aqui concluir quase que a democracia está a falhar e nós também estamos a falhar à democracia porque não estamos a saber cumpri-la de um modo correto. Bom, é assim, o Sistema Nacional de Saúde, o sistema é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde, chamado SNS, e pelo setor privado e social. Ou, se quisermos, o setor privado, que inclui também o setor social, porque o setor social não deixa de ser privado. Nós, neste momento, temos, de facto, uma situação que eu acho que é crítica no Serviço Nacional de Saúde, não apenas por aquilo que se fala. Quando nós falamos das urgências, das maternidades, estamos a falar da ponta do iceberg do que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, temos muitas dificuldades que vão para além disso. Temos dificuldades na realização de exames complementares de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente até de estadiamento de doentes com doenças oncológicas. Temos dificuldades no acesso ao medicamento. As coisas têm sido um bocado variáveis. Houve uma altura que era muito difícil, depois melhorou um bocado, agora é difícil outra vez. Sobretudo quando estamos a falar de medicamentos mais complicados, medicamentos que obviamente podem ter um custo maior, mas não são medicamentos usados com frequência. Temos dificuldades naquilo que é ter médico de família para todos os portugueses. Só isso já poderia resolver uma grande parte daquilo que é a afluência grande que ocorre nos serviços de urgência. Portanto, temos muitas dificuldades que são mais ou menos conhecidas. Mas, para mim, bastava que os doentes, ou alguns doentes, não possam ter acesso a cuidados de saúde em tempo clinicamente aceitável, ou seguindo a terminologia do Ministério da Saúde, cumprindo aquilo que são os tempos máximos de resposta garantidos, para pensar que alguma coisa tinha que ser feita. E o problema é este. Isto até podia acontecer numa determinada fase e ser resolvido, mas esta fase já dura muitos anos. E todas as políticas que foram desenvolvidas pelo Partido Socialista durante este tempo resultaram em zero. Mesmo a ideia mais recente, e pode-se sempre dizer, bom, mas isto começou há pouco tempo, bom, mas a direção executiva do SNS só existe há um ano e qualquer coisa. Bom, mas quer dizer, mas tudo hoje está pior do que estava há um ano atrás, certo? Ou seja, a percepção que os portugueses têm, que a comunicação social tem e que eu próprio, como médico, tenho, é que hoje as nossas dificuldades são maiores do que há um ano atrás.
O que é que quem ganhar as eleições tem que fazer, na minha opinião? Primeiro, tem que olhar para o sistema de saúde como um todo, porque a principal mensagem que eu acho que se deve deixar é colocar o doente no centro do sistema. Isto é, o doente é que tem que ser a prioridade. Claro. Nós temos que trabalhar todos para o doente. Preferencialmente, obviamente, através do Serviço Público de Saúde, porque nós temos que preservar um SNS forte e esta é a motivação da AD, é reforçar o Serviço Nacional de Saúde, porque é uma forma que nós temos de combater as desigualdades sociais que existem, e este aspecto é um aspecto que eu acho que é relevante, mas, obviamente, utilizar todo o resto do sistema de saúde, se for necessário, e neste momento nós sabemos que é necessário. E se nós utilizarmos o resto do sistema de saúde de forma mais regulada, fiscalizada, em que exista contratação ou exista cooperação, seja temporalmente estendida, para que o próprio setor privado e social possam fazer investimentos para nos ajudar a cobrir uma série de lacunas que neste momento temos no Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que nós conseguimos funcionar muito melhor do que funcionar como atualmente acontece, que é utilizar o setor privado durante as crises. Okay. Ora, durante as crises é mais desorganizado, provavelmente os custos são maiores, para não dizer de certeza que os custos são maiores, e por aí adiante. E por isso, quem ganhar tem que ter em primeiro lugar um plano de emergência, que é o caso da AD. A AD já tem um plano de emergência preparado. Porque isso é necessário hoje. É necessário. É O plano de emergência é rapidamente, num limite temporal que seja relativamente curto, que penso que não deve ultrapassar o final de 2025, ou seja, estamos a falar de quase 2 anos, para conseguir equilibrar as coisas. E equilibrar as coisas em termos funcionais é a maioria das pessoas, ou todas, terem acesso ao médico de família, mesmo que não seja no SNS, terem a possibilidade de existir aqui contratação com médicos de família que estão fora. Nós temos, se não estou em erro, mas esse valor teria que ser atualizado, nós temos cerca de 1.700 especialistas de medicina geral e familiar que estão fora do SNS. E, portanto, se uma parte destes especialistas cooperar, por exemplo, com o SNS, ou cooperar com o Governo, neste caso, até diretamente, e tiver a sua lista de utentes, nós conseguimos rapidamente ter médico de família para todos os portugueses. Depois, obviamente, atuar naquilo que é os tempos máximos de resposta garantidos para consultas e para cirurgias, e ter aqui, de facto, uma atuação com base naquilo que é a orientação, mas a orientação devidamente regulada e também devidamente verificada com o setor privado que está ou não está a colaborar connosco. E o setor social, porque não podemos correr o risco de ter um doente do SNS que vai fazer uma cirurgia ao setor privado e depois ainda vai esperar mais 2 ou 3 ou 4 meses, porque o setor privado também dá preferência a outros doentes, etc. Portanto, tem que haver aqui, ou seja, tem que haver uma contratação que seja diferente daquela que existe atualmente. Porque a que existe atualmente tem falhado. E, aliás, o próprio Partido Socialista outro dia reconheceu isso, mas também não disse o que é que ia fazer para mudar. Reconheceu que só 20%, penso que foi isto que disseram, que só 20% dos doentes que tinham chamado cheque de cirurgia para poderem ser operados no sítio, no fundo é isto, o cheque de cirurgia, só 20% é que o utilizavam, os outros 80% não utilizavam. Eu julgo que as coisas não serão exatamente assim. É verdade que num estudo feito há uns anos atrás nós tivemos a conclusão que muitos poucos doentes utilizavam, e a questão que na altura foi colocada foi tentar perceber porque é que isto acontecia. Porque um doente pode preferir ficar à espera mais 2 ou 3 meses numa cirurgia, ser operado no Hospital São João, por exemplo, do que ser operado noutro hospital fora. Não por causa do nome do hospital, mas por causa do médico, do enfermeiro, da equipa que o está a seguir. Tem confiança naquela equipa, já conhece, já está a ser acompanhado e prefere que sejam aqueles médicos, aqueles enfermeiros a tratarem dele. Independentemente disso, nós temos que, obviamente, verificar tudo isto e ver o que se passa. Portanto, plano de emergência, resolver o problema das consultas, das cirurgias e da questão do médico de família. Então, e, ao mesmo tempo... A AD apresenta uma cura para o serviço. Apresenta um projeto no imediato, ok? Aqui inclui, obviamente, também resolver o problema dos serviços de urgência, embora depois tenha que proceder àquilo que são as reformas necessárias. Porque o nosso Serviço Nacional de Saúde, para ser um Serviço Nacional de Saúde, outra vez, forte,
para ser mais robusto que atualmente, é fundamental ser reformado. E a reforma no Serviço Nacional de Saúde tem que se fazer a vários níveis. E começa logo naquilo que são os processos de gestão. Isto é, nós temos um modelo de gestão que funciona da mesma maneira há 45 anos. Ora, 45 anos. Se porventura fosse uma empresa, já tinha ido à falência há muito tempo. Já se tinha extinguido. Ou seja, já se tinha extinguido. Portanto, é preciso adaptar o modelo de gestão, ter um modelo de gestão que seja mais flexível, ter um modelo de gestão que dê mais autonomia às unidades hospitalares, ter um modelo de gestão que permita contratar pessoas rapidamente ou comprar equipamentos até determinado valor rapidamente, sem ter que ter assinaturas do Ministro da Saúde ou do Ministro das Finanças, ou seja o que for, e obviamente haver responsabilidade de quem está a gerir as unidades de saúde. Portanto, esta autonomia tem que ser associada à responsabilidade. E depois, ter a possibilidade também de conseguir resolver o problema dos seus doentes, de poder fazer contratação diretamente dentro de regras que estejam estabelecidas com o setor que o rodeia. O setor social, que já existe, por exemplo, nos cuidados continuados, mas pode ser claramente melhorado, e obviamente o setor privado. Uma lógica cooperante. Uma lógica muito cooperante. Uma lógica muito cooperante. E depois é fundamental, dentro desta reforma e desta forma de funcionar, que se reveja aquilo que são as carreiras profissionais. Ou seja, porquê? Porque quem faz os serviços de saúde, públicos, privados, etc., são os profissionais de saúde. Ou seja, se os profissionais de saúde amanhã saírem, isto fecha tudo, quer dizer, deixa de fazer sentido. E nós temos que perceber os equilíbrios que existem, temos que perceber aquilo que está a faltar nas carreiras, em vários níveis, e isto muitas vezes não tem a ver só com salários, isto tem a ver com, por exemplo, com a flexibilidade de horários, uma coisa que a gente ainda não tem. Enquanto, por exemplo, no Reino Unido, se amanhã, ou se o Bruno fosse médico, amanhã fosse trabalhar para o Reino Unido, chegava lá ao hospital, em Londres, por exemplo, a primeira coisa que lhe perguntava era que tipo de horário é que queria fazer. Portanto, ainda por cima é português, até estrangeiro, se calhar dá-lhe jeito de não trabalhar à sexta-feira e concentrar mais horário de segunda à quinta, ok? E eles permitem isso, ou seja, há uma flexibilidade que cá nós ainda não temos e que pode ser importante também para a opção que as pessoas tomam de ficar ou não ficar no SNS. Mas a verdade é que o aspecto capital desta reforma é criar as condições em termos de carreiras para que os médicos e os enfermeiros e outros profissionais de saúde optem em primeiro lugar por ficar a trabalhar em Portugal e com isto diminuir obviamente a imigração, porque a imigração pode ter aspectos extremamente negativos na medida em que nós estamos a perder muitos dos nossos valores em áreas consideradas cruciais e que não são facilmente substituíveis, quer dizer, porque eu não trocaria nunca um médico, enfim, dizer isto é um bocado chato, mas trocar um médico português por um médico que venha de outro país qualquer. Eu prefiro sempre os médicos portugueses. Os médicos portugueses têm boa formação, têm uma formação de excelência, estão muito bem preparados, nós somos muito rigorosos naquilo que é a qualidade da formação e, portanto, eles dão-me totais garantias. Outros médicos, não estou a dizer que não me deem garantias, mas se fosse eu a decidir isso, preferia os nossos médicos e, portanto, os nossos médicos de ficarem cá. Mas não quer dizer que não imigrem alguns, naturalmente. O próprio contexto da formação é mais ajustado à realidade do país onde já estão habituados, falam a língua bem, conhecem a realidade do país, conhecem os doentes, aquele senhor está a trabalhar para si, conhecem, enfim, por aí fora, não é? E, portanto, o que é que significa isto? É importante, portanto, pessoas, carreiras, fundamental, fazer esta reforma, esta revisão das carreiras dos vários profissionais. E depois, obviamente, partir para as outras reformas que são necessárias em termos hospitalares. Nós temos de ter uma carta hospitalar, temos de ver a carta hospitalar. A nossa carta hospitalar tem dezenas de anos. Ainda ninguém pensou, nós estamos a falar para as urgências e tal, está mal. O Hospital de Valde Sousa, de Penafiel, é um hospital muito pequeno para a população que serve. É verdade. O Hospital de Penafiel é o hospital, provavelmente, do país que tem a maior população de referência direta, são cerca de 600 mil pessoas, e tem uma estrutura física que não dá para aquela população de referência. Ou seja, nós temos desequilíbrios nas cartas hospitalares, mesmo em termos de classificação da tipologia dos serviços de urgência, que é uma coisa que tem que ser resolvida. Ou seja, nós temos que fazer uma nova carta hospitalar, temos que redefinir os serviços de urgência, temos que integrar os serviços de urgência com aquilo que são as redes dos cuidados de saúde primários, onde terão que passar a ir os doentes que tenham situações agudas que não sejam urgentes. E obviamente que isto implica
fazer uma coisa fundamental e que deve ser a prioridade das prioridades, em termos práticos, e que deve fazer parte do plano das prioridades a iniciar, que é termos uma instituição, um instituto, que juntamente com a Direção-Geral de Saúde possa fazer a promoção da saúde, a prevenção da doença e a literacia, isto é, a educação da população. E a educação da população tem 2 sentidos fundamentais. Um primeiro sentido é educar as pessoas para aquilo que são as várias doenças, para aquilo que são os sintomas, para aquilo que é o alerta que elas têm que ter para perceberem se têm ou não têm uma determinada doença. E a outra área é as pessoas saberem utilizar o serviço de saúde. Perceberem quando é que devem ir à urgência, quando é que devem ir aos cuidados de saúde primário. Okay. Perceberem quando é que nem precisam de ir a lado nenhum e que se calhar apenas basta fazer, sei lá, um analgésico anti-inflamatório porque tem uma coisa que não é importante porque não tem relevância no tempo. Mas isto tem que ser explicado às pessoas. Portanto, um instituto deste género, é claro que diz, bom, isto pode ficar no Ministério da Saúde, ok, mas é que o problema se ficar com o orçamento global do Estado para a saúde é mau. Isto deve ter um orçamento próprio. Isso poderia começar nas escolas, por exemplo? Não, isto tem que envolver as escolas, porque este instituto... Nós temos que formar gerações. Este instituto tem que ter professores, tem que ter alunos, porque é nas escolas que nós começamos a ensinar as pessoas, não é mais tarde. Quer dizer, que as pessoas quando pensam nisto, pensam sempre nos médicos, enfermeiros e tal. Não, os médicos e enfermeiros também terão aqui um papel, mas é um papel já numa fase diferente. Eu até diria que é um papel secundário. Escolas, politécnicos, universidades, autarquias, cidades. Portanto, temos de ter engenheiros, temos de ter arquitetos, que é para desenharmos as cidades, sejam as cidades que permitam uma mobilidade sustentável, que permitam caminhar, que permitam correr, que permitam fazer exercício físico, não é? E isto é um aspecto capital daquilo que é a promoção da saúde de uma forma global e, portanto, temos de ter aqui engenheiros, temos de ter arquitetos, obviamente temos de ter profissionais de saúde, várias linhas, temos de ter nutricionistas, temos de ter enfermeiros, temos de ter médicos. Trabalho em rede, não é? É um trabalho em rede e, obviamente, temos de ter as autarquias. Isto é, nada disto é possível sem o envolvimento das autarquias. Porque as autarquias têm uma vantagem verdadeiramente extraordinária. Têm uma estrutura capilar que permite conhecer as pessoas que lá estão e perceber quem é que precisa mais de ajuda, próximos daquilo perceber os desenvolvimentos de programas de educação, etc, etc. Ou seja, na prática, e nós podíamos ficar aqui mais meia horita a falar sobre isto, sobre as cidades de 15 minutos, as cidades de caminho, etc. Mas, se calhar, as pessoas depois não gostam muito de ouvir falar disto, porque isto não é o que preocupa neste momento as pessoas. Isto não dá votos. Normalmente os governos não investem nesta área porque esta área não dá votos imediatos. As pessoas nunca pensam nunca pensam na questão de quando estão bem, quando estão saudáveis, só pensam na questão quando estão doentes. Mas dá vida, não dá votos, mas dá vida. E o que nós pretendemos, e este pode ser um mote para nós também, é nós queremos ter mais pessoas saudáveis e menos pessoas doentes. Este é o mote para uma grande intervenção na área da promoção da saúde, da prevenção da doença e da literacia. Isto pode ficar tudo junto, claro que na literacia, para além disso, temos de ter especialistas em comunicação, etc, etc, como é óbvio, para passar a mensagem e tudo isso. Pronto, depois ainda temos outra coisa, só para terminar, para ficarmos aqui com uma nota, porque a saúde nunca mais acaba. Depois temos de fazer reformas profundas do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde de uma forma geral. E estas reformas profundas passam pelos 3 I's, aquilo que eu chamo de 3 I's, que é inovação, investigação e investimento. Inovação, investigação e investimento. São os 3 I's. Isto é, nós temos que investir nas áreas prioritárias e naquelas coisas que já sabemos que funcionam, e investir a sério. Isto não significa muito mais dinheiro. Temos que investir na inovação. A inovação traz-nos mais-valias, traz-nos tratamentos mais fáceis, mais rápidos e mais baratos. É bom que se diga isto. Podem ser mais caros no início, mas passam a ser mais baratos rapidamente. E podia dar vários exemplos para quem nos estivesse a ouvir perceber isto, e obviamente a investigação, porque a investigação é que permite o desenvolvimento, é que permite que nós consigamos passar para outro patamar. Essa é a grande reforma final. Passamos nas reformas estruturais, nas reformas de áreas específicas, depois vamos à grande reforma final. E ficamos por aqui, porque senão nunca mais me calmo. Muito bem, terá mais oportunidades para também explorar esse tema da saúde, que é crítico para o desenvolvimento da nossa sociedade, e por causa disso também é que acredito que o Luís Montenegro desafiou alguém tão bem preparado para falar sobre a saúde, mas não só. Eu queria agora também puxar aqui um bocadinho a brasa à minha geração e
e falar também um bocadinho sobre a questão dos jovens em Portugal e a relação dos próprios jovens com o país, que acho que hoje já podemos falar disso assim. Hoje assistimos a uma sangria muito grande de jovens a sair para o estrangeiro. Que é um dos maiores problemas. A maior parte deles formados, com um investimento grande por parte das suas famílias, por parte do próprio Estado, naquilo que aquilo que são as suas qualificações, e depois eles vão acrescentar valor para economias de outros países. Isso ao nosso país acrescenta muito pouco, naturalmente. Aos jovens que saem para fora, eu infelizmente tenho muitos amigos nessa situação, também não lhes acrescenta muito, porque é verdade que outros países dão-lhes melhores condições de vida, mas eles gostariam de estar cá, junto das suas famílias, às vezes junto dos namorados ou namoradas, e por isso hoje o país não tem capacidade de dar resposta a essas gerações tão bem preparadas, porque a verdade é que outros querem esses jovens bem formados cá em Portugal. Já falamos do caso um bocado dos médicos, mas de outras áreas, das engenharias, das ciências, das letras, e por isso, de que modo é que nós conseguimos estancar ou iniciar esse processo de estancamento dessa sangria que hoje acontece de jovens para fora do país, e se isso é mesmo uma prioridade para a AD e para o Miguel? Eu acho que isso está no topo das prioridades, das nossas prioridades, da AD e nas minhas prioridades também. Aliás, quando há bocado falámos dos recursos humanos a posse da saúde, tentar cativar as pessoas com centros especialistas, não é? Seja nos médicos, nos enfermeiros, etc., faz parte do pacote global, porque, como o Bruno está a dizer, e bem, isto não é um problema da saúde, isto é um problema global. Eu conheço muita gente formada na arquitetura, na engenharia, no desporto, etc., que acabam por emigrar. E este é um aspecto preocupante por vários motivos, não é? O primeiro motivo mostra que, de facto, nós temos uma formação de excelência. E como temos uma formação de excelência, que é fácil de explicar porquê, porque acompanhamos aquilo que é o desenvolvimento que acontece na Europa nesta área, e estamos no topo em termos de formação, portanto, comparativamente a outros continentes, nós estamos muito melhor, não é? Temos também os Estados Unidos e o Canadá, que também têm um nível de formação, de facto, muito apurado, e, portanto, os nossos profissionais são desejados nos outros países. Porque sabem que nós, quando temos formação no nosso país, nós temos uma qualidade naquilo que são os programas de formação, mas depois gostamos de ensinar os nossos jovens a fazer aquilo que é a sua profissão. Por exemplo, no caso dos médicos, um jovem especialista está preparado para fazer qualquer operação, para fazer qualquer intervenção. Noutros sítios não está. Noutros sítios não está. Noutros sítios, depois de acabar a especialidade, ainda vai depois aprender mais umas coisas e tal. Nós aqui temos essa característica que eu acho que é um bocadinho transversal a praticamente todas as profissões, embora possa haver aqui variações consoante a profissão que tivermos a considerar. E, portanto, o que é que isto significa? Que os outros países estão a tentar contratar sempre portugueses para irem lá trabalhar. Eu notei isso muito quando estive na Ordem dos Médicos, porque recebia todas as semanas pedidos para contratar médicos. E para se podíamos anunciar, dizer que estavam disponíveis, que o Dubai, que sei lá, que a Bélgica, que o Reino Unido, etc., queriam contratar urologistas, anestesistas, o que fosse. Pronto. Okay? E isto era um constante. E continua a ser. E provavelmente até se está a agravar. Ou seja, sabem que nós temos boa formação, vêm cá buscar as pessoas. Isto é transversal, obviamente, a todos os jovens que são altamente qualificados. Perdemos muito com isso, como é óbvio, porque a nossa capacidade de formação não é infinita. Claro. E, portanto, se eu tenho cerca de 30 e qualquer coisa por cento, cerca de 1/3 dos jovens a emigrar, eu tenho um problema sério no país. E tenho um problema sério no país porque eu precisava também dos jovens. Podia não ser todos, mas precisava de uma parte deles. Sim. Alguns poderiam emigrar, até porque querem conhecer o mundo, porque querem ter outras experiências novas, mas não emigrar porque não têm boas condições de trabalho cá. Essa é que é a questão. Não é opção, muitos saem por necessidade. Muitos saem por necessidade. Eu diria que a maioria sai por necessidade. Porque vai ter melhores salários, vai ter melhores condições de trabalho, porque vai ser mais acarinhado no trabalho. É importante que se diga que muitas vezes nós não somos tratados como devíamos ser tratados como pessoas normais, não é? Aliás, ainda recentemente o Partido Socialista, mais uma vez, vem dizer: bom, vamos obrigar os especialistas a ficar cá, a dar um tempo, não sei o quê, para compensar a formação, que é uma coisa que não é verdade, porque
porque a formação que eles têm é altamente compensada pelo trabalho que fazem. Mas, independentemente disso, nós temos é que ter aqui uma atuação em termos de melhorar de forma clara as condições destes jovens. Este é o primeiro aspecto. E dar-lhes condições também para ficarem no país. E isto passa por várias áreas que também são críticas e importantes para nós, como é o caso, por exemplo, da habitação. Ou seja, a habitação no nosso país tem um custo elevadíssimo, subiu muito nos últimos anos. Nós não temos feito aquilo que era obrigatório fazer, desde logo que era nós próprios criarmos habitação pública para poder competir em termos de ter aqui preços mais equilibrados, ok? E não temos tomado várias medidas, mesmo relacionadas com a questão dos impostos que se pagam, que são muitas vezes elevados nesta área, para poder atrair os nossos jovens. E, portanto, nós vamos ter que ter aqui um conjunto de medidas alargadas para que os nossos jovens possam, em primeira opção, aqueles que não estão a sair para experimentar uma coisa diferente, esses aí vão sempre sair. Eu conheci alguns que queriam ir trabalhar para a Austrália, ou queriam ir trabalhar para a Nova Zelândia, queriam ter uma experiência diferente. E, portanto, e na medida em que nós tivermos esta opção de parte dos nossos jovens e eles tiverem, de facto, melhores condições e condições que lhes permitam evoluir em termos daquilo que é a sua própria profissão, nós começamos a ter um país em que a qualidade de vida, de uma forma geral, vai elevar-se. Porque nós precisamos destas pessoas e precisamos de pessoas que trabalham. Quer dizer, precisamos das pessoas que trabalham, porque se eu não tiver mão de obra qualificada, e também precisamos da outra, não é? Mas quer dizer, mas se eu não tiver aqui um conjunto de áreas devidamente compensadas em termos daquilo que é o trabalho necessário que temos no país, eu começo a regredir em vez de progredir. E, portanto, esta é uma área fundamental que obviamente merece uma atenção especial, e a AD tem várias medidas propostas a nível nacional que penso poderão ajudar os jovens a poderem ficar cá. Se o Miguel tivesse o poder de decidir a primeira medida do próximo governo, que tenho certeza que será o nosso, qual seria e porquê? Uma que pode ser complementar de outras, mas a primeira medida que acha crítica. Há várias medidas que podem ser críticas, não é? Eu diria que, se calhar, a primeira medida tem muito a ver com aquilo que nós falamos até agora. Era ter um conjunto de iniciativas rápidas para começar a captar os nossos jovens. Eu acho que essa medida era uma medida fundamental, porque é uma medida que tem impacto na educação, tem impacto na saúde, tem impacto em todas as outras áreas. No presente e no futuro. No presente e no futuro, mas no presente também, porque se eu começar a ter mais jovens cá, eu vou ter menos falta de médicos, eu vou ter menos falta de engenheiros, eu vou ter menos falta de... Ok? Claro. Portanto, esta é a prioridade das prioridades, assim de repente. Claro que há outras, assim, bom, a saúde também tem prioridades, mas a saúde pode não ser a primeira coisa a fazer, porque nós temos algum tempo, e estamos a dar aqui já, enfim, 2 anos, até ao fim de 2025, para o tal plano de emergência, sendo que o plano de emergência resolve, no momento, o acesso. Mas nós depois temos que ir para além do acesso. Sim, temos que ir para aquilo que é a qualidade daquilo que fazemos. Temos que reestruturar a forma como a nossa saúde funciona neste momento. Esse é, acho que é muitas vezes uma análise que fazemos, e da conversa que estamos a ter, que tem sido interessantíssima. Parece que em Portugal falta sempre alguma estratégia naquilo que se faz, e nós somos, eu já não sei se era o Alvin que dizia que nós somos os melhores do mundo a remediar, e às vezes também é bom, porque sabemos resolver os problemas no imediato, mas temos pouca estratégia naquilo que fazemos, e o Miguel já apontou aqui várias áreas onde realmente a AD quer dar essa lufada de ar fresco também, definindo um caminho, ou seja, procurando apontar aquele que é o caminho para determinadas áreas, seja a educação, a saúde, a cultura, ou seja, temos apresentado propostas nisso tudo, mas com uma clara estratégia daquilo que queremos para o país, e isso muitas vezes falta. Acredita que isso é crítico e que esse é um papel que também devemos ter, de apontar esse caminho para a frente e não só fazer a gestão diária e corrente como tem sido feito até agora? Sim, eu acho que sim. Eu acho que em termos globais, pensando o país como um todo, nós temos algumas áreas críticas que temos que ter uma atuação rápida. Esta questão dos jovens, pronto, eu acho que é prioridade das prioridades, mas temos também, por exemplo, a questão da educação.
esta questão de resolver o problema dos professores, porque isto também tem muito a ver com os jovens depois, que é assim, os jovens não têm optado por seguir a carreira na área da educação. Não. Sem professores. Ora bem, não têm optado porquê? Porque a carreira não é atrativa, porque a carreira tem imensos problemas. E estes problemas que a carreira tem, mesmo que possam ser difíceis de resolver, têm que ser resolvidos. Nós temos que dar melhores condições aos professores. E melhores condições, não só em termos daquilo que lhes é devido e que ainda não lhes foi pago, e essa parte é uma parte importante, e já existe um plano para isso no programa da AD, mas também naquilo que é a melhoria da sua própria carreira. Porque se nós melhoramos a carreira, nós não vamos atrair jovens para seguir a carreira, certo, a carreira do ensino, não é? E, portanto, essa é uma questão fundamental. Mas é verdade também que nós temos que pensar na justiça, e a justiça vai ser um problema sério. Não é dos mais fáceis de resolver, mas nós vamos ter que pegar nele. Nós temos que continuar e reforçar aquilo que é a nossa aposta também na área cultural, porque a cultura é história, e a história une, e nós precisamos das pessoas unidas. Temos outras áreas de facto importantes, como é o caso da segurança e da defesa, e eu até acho que no período que nós estamos a atravessar, por exemplo, não se falar mais da defesa é um bocadinho estranho, porque temos duas guerras importantes que podem generalizar de um momento para o outro, e Portugal ter um envolvimento se calhar diferente daquele que tem tido até agora, e portanto era fundamental que percebêssemos exatamente qual é o nosso grau de preparação e qual pode ser o nosso contributo numa situação específica deste género, e estamos preparados obviamente para colaborar com os nossos parceiros naturais, não é? E a segurança é vital. Quer dizer, é uma das grandes preocupações das pessoas, claro, nomeadamente com alguns acontecimentos que têm existido, mas a segurança é global, a segurança por causa da questão do tráfico de drogas, é a segurança por causa daquilo que é a segurança nas ruas, de uma forma global, dos assaltos, etc. Embora o nosso país até nem é dos países piores nesta área, é a segurança naquilo que é a qualidade daquilo que se faz, não é? Portanto, a segurança tem aqui muitos aspectos que são fundamentais, nomeadamente interceptando várias áreas, incluindo a própria saúde. Segurança, por exemplo, nos serviços de urgência, segurança nas equipas e por aí fora. E, finalmente, dando aqui uma nota que eu não podia deixar de dar, porque aliás faz parte do nosso flyer também de campanha, estão lá os jovens e estão lá as pessoas mais velhas. Isto é, nós sempre cuidamos das nossas pessoas mais velhas, mas nem sempre elas têm sido cuidadas da melhor forma possível. E nós temos que investir nesta matéria em concreto. Porque são pessoas que de facto precisam de nós, são pessoas que já têm dificuldades, que muitas vezes não têm núcleos familiares formados que possam tomar conta, que possam cuidar destas pessoas, e portanto o Estado tem aqui uma obrigação ética e moral de estar ao lado delas. Independentemente daquilo que são as pensões, daquilo que já existe, nós podemos ter que ir mais longe, mesmo em termos daquilo que são as residenciais para idosos, naquilo que é os cuidados que podemos fazer no domicílio, etc. E o nosso programa é muito extenso nessa matéria e até prevê aquilo que se chama o envelhecimento ativo, que é uma área fundamental nos dias de hoje. E, portanto, não posso deixar de dar esta nota, porque esta nota é também fundamental para a Aliança Democrática e para todos nós, como é óbvio. Miguel, estamos a chegar ao fim vamos agora entrar aqui no momento prega fundo, que é um momento de perguntas simples e respostas muito rápidas, ou seja, vou dar duas opções e o Miguel tem de escolher uma dessas opções. Por isso, Miguel, prega fundo e música clássica ou rock? Música clássica. Com ou sem bata branca? Com bata branca. Dar ou receber? Dar. Fama ou poder? Poder. Liberdade ou socialismo? Liberdade. Muito bem. Foi aqui o nosso carpool com o Dr. Miguel Guimarães. Foi uma visita de médico, espero que tenham gostado e o próximo sai em breve. Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado, Bruno. Obrigado. Um abraço. Obrigado.